A paz do Senhor, irmãos. Eu gostaria de fazer com vocês um estudo aqui agora sobre a ressurreição dos mortos, tá? E isso é um assunto importante porque é um problema que estava acontecendo na igreja lá em Corinto, né? A igreja de Corinto havia algumas pessoas que não acreditavam mais na ressurreição. E isso gerava problema grave. Por que gerava problema? Porque na prática, se o cristão não acredita na ressurreição, Paulo diz que toda a fé dele é em vão. Então, o que acontece? Eu vou começar a ler aqui, né, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. E aí você pode abrir sua Bíblia, a gente vai acompanhar. E eu gostaria, se der tempo, gostaria de explicar tudo em relação à ressurreição dos mortos, tá? Inclusive a diferenciação entre a primeira e a segunda ressurreição, sobre como será a ressurreição dos mortos, né? Os versos bíblicos que falam sobre isso. Então eu peço a você que está acompanhando aí, que Deus abençoe a cada um, que se puder compartilhar para que mais pessoas possam participar também, vai ser uma bênção, tá ok? Então não deixe de abrir sua Bíblia, que a gente vai estar participando agora, 1 Coríntios 15, é um capítulo mais rico que tem na igreja, no livro de Coríntios, na verdade na epístola, né? Então vamos lá, 1 Coríntios capítulo 15, a palavra de Deus diz assim, olha: também vos notifico, irmãos, o Evangelho. O que é o Evangelho que Paulo está dizendo? Ele fala assim: como vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, tá ok? Pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, ou seja, vocês são salvos pelo Evangelho se vocês guardarem o Evangelho. Da mesma forma que eu vos tenho anunciado, se é que não crestes em vão, tá certo? Porque primeiramente eu vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Olha o que é o Evangelho. Cristo morreu pelos nossos pecados, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então Paulo sempre ele vai remeter às Escrituras. O que é a Escritura que estava na mão dele naquele tempo? O Antigo Testamento, né? Afinal, ele está escrevendo o Novo Testamento. Então, todo o testemunho da morte, ressurreição, tudo isso estava escrito no Antigo Testamento, da morte e ressurreição de Cristo, tá certo? Então, o que é o Evangelho? É pregar que Cristo morreu pelos nossos pecados, ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. E continuando, ele fala assim, verso 5, e que foi visto, olha, testemunho ocular, e foi visto por Cefas, que é o nome de Pedro, tá? E depois pelos 12, por todos juntos, os 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos. Olha o testemunho da ressurreição de Cristo, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Então, alguns daqueles 500, muitos deles estavam vivos, que testemunharam a ressurreição de Cristo, mas alguns já tinham morrido. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. E por último, de todos, apareceu também a mim, Paulo dizendo, como a um abortivo. Ele foi o último de todos a ver Jesus. Isso foi no caminho de Damasco, né? Porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi em vão. Antes, ou seja, não foi à toa. Antes eu trabalhei mais do que todos eles. Paulo, irmãos, ele era humilde, mas ele não era tolo. Ele sabia que ele trabalhou mais do que todos os outros apóstolos. Ele fala, trabalhei mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Evidentemente que tudo que nós fazemos na obra de Deus é por ação do Espírito Santo, tá certo? Então ele sabia que... ele sabia que a Bíblia fala que você precisa ouvir a voz do Espírito Santo e responder essa voz. Então quando o Espírito Santo impulsionava ele a fazer a obra, ele estava disposto a ir. Então, ou seja eu, ou sejam eles, os demais apóstolos, assim pregamos e assim havia escrito. Agora, olha para você ver um problema que estava acontecendo lá nessa igreja. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, essa é a ênfase do Evangelho. Como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Tinha algumas pessoas na igreja de Corinto que estavam pregando que não existia ressurreição dos mortos. Então, como que algumas pessoas estão dizendo que não há ressurreição dos mortos, sendo que a pregação do Evangelho está focada na ressurreição?
E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. Olha um problema grave. Então, se você anuncia, entenda o que estava acontecendo. Algumas pessoas estavam ensinando na igreja de Corinto que não existia ressurreição para mortos. Isso mata o evangelho, né? Porque a foco do evangelho está na ressurreição de Cristo. E a esperança que nós temos da vida eterna está totalmente conectada com a ressurreição. Então ele fala, se Cristo não ressuscitou, logo é em vão a nossa pregação, é à toa, né? E também é em vão a nossa fé. Agora ele fala, e assim somos considerados também como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, o qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Certo? Ele fala, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Olha o embaraço que essa doutrina estava criando no meio da igreja, hein? Verso 17, e se Cristo não ressuscitou, é em vão a vossa fé, ou seja, é à toa. E ainda permaneceis em vossos pecados, porque se o Cordeiro não tivesse ressuscitado, nós estávamos mortos nos nossos pecados, a gente ia morrer, e aí? Não tem esperança de vida eterna? E também, os que dormiram em Cristo estão perdidos. Problema grave. Agora ele deixa um verso fundamental, agora você deve ter ouvido esse verso fora do contexto, agora você vai entender no contexto. Se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Irmãos, você imagina você viver uma vida com Deus e não ter esperança da vida eterna. Entende? É como Paulo estiver dizendo assim, você está perdendo tempo. Se você não crê na ressurreição, então para que você está seguindo a Deus? Entende? Aí ele fala assim, mas, de fato, ou seja, a verdade é que Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem, ou seja, ele foi o primeiro a ressuscitar para a vida eterna. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. A morte veio por um homem, quem? Adão. A ressurreição veio por um homem, por Cristo, ok? Por isso que o verbo se fez carne. Isso eu falei no vídeo passado, né? Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, e é por isso que a gente morre na carne, assim também todos serão vivificados, ou seja, receberão vida para a ressurreição em Cristo. Aí ele explica, mas cada um por sua ordem. Cristo primeiro, Cristo as primícias, ele foi o primeiro a ressuscitar para a vida eterna. Depois, os que são de Cristo, quando? Na sua vinda. Quando é que ocorre? Você já percebeu agora quando é que ocorre a ressurreição dos santos? Na vinda de Cristo. Na vinda, quando ele vier nas nuvens, então ele vem encontrar com a sua noiva, ele para nas nuvens e a igreja é arrebatada para encontrar com ele. Está em 1 Tessalonicenses 4, do verso 15 até o 18. E esse é o consolo, o conforto que a igreja tem, tá ok? E ele fala, depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai. E quando houver aniquilado todo o império e toda potestade e força. Porque é necessário que reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Para quem compreende milênio, sabe que Satanás vai ficar preso durante 1000 anos, né? E a morte não vai ficar presa, né? Só no fim da história, a Bíblia diz que Satanás será lançado no lago de fogo. E aí, por fim, a morte e o Hades, que algumas traduções em português colocam inferno, mas eu não gosto dessa expressão, né? Porque ela desconecta a verdadeira realidade do Hades. Então a morte e o Hades serão lançados então no lago de fogo, que de fato esse é o tal do inferno, é um lago de fogo. Então ele fala assim, é necessário que ele reine até que haja colocado todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, certo? Então a morte vai ser o último inimigo que vai ser destruído. Por quê? Todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés, dos pés de Cristo. Está tudo debaixo dos pés dele. Ou seja, ele tem autoridade sobre tudo. Por isso ele fala, todo poder foi me dado no céu e na terra. Mas quando se diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, olha que verso interessante. Claro está que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. Ou seja, está tudo debaixo dos pés de Cristo, menos o Pai. Certo? Ficaria incoerente o pai estar debaixo dos pés do filho, né?
Então essa relação de pai e filho estaria meio complicada. Fala assim, e o verso 28, e quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo filho, que é Cristo, se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Ou seja, como é que diz aqui? Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés de Cristo. Mas quando se diz que tudo está sujeito a Cristo, claro está que é menos, ou seja, excetua-se aquele que lhe sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, ou seja, quando tudo estiver debaixo dos pés de Cristo, então também o mesmo Filho, Jesus, se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou. Para quê? Para que Deus seja tudo em todos. Entende? Aí ele vai falar o seguinte, essas pessoas que estavam ensinando em Corinto, que não há ressurreição dentre os mortos, eles tinham um costume, olha para você ver, eles geraram o costume de se batizar pelos mortos, porque entenderam que quem crê e for batizado será salvo, mas por acaso alguém morreu sem ter sido batizado. Então o que eles faziam? Ele fala assim, verso 29, de outra forma, o que farão os que se batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Por que se batizam eles então pelos mortos? Não ficaria incoerente? Se eles não creem em ressurreição, por que eles faziam um batismo para a pessoa que já morreu? Aí ele fala assim, porque estamos nós também a toda hora em perigo? Porque se não há ressurreição, como eles ensinavam, Paulo diz, então para que eu estou correndo perigo de morte se eu não vou ressuscitar? E ele fala assim, eu protesto que cada dia morro, glorificando-me em vós, irmãos, por Cristo Jesus nosso Senhor. Se como homem combati em Éfeso contra bestas, que me aproveita isso, se os mortos não ressuscitam? E ele continua, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Ora, se não há ressurreição, vamos fazer a farra. Sabe por quê? Porque se não há ressurreição, a nossa fé é em vão. Por isso ele fala, se nós cremos em Cristo, esperarmos em Cristo só nesse mundo, ou seja, só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas nós temos a esperança da vida eterna. E aqui tem coisa profunda daqui para frente, tá? Ele fala assim, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Cuidado com o que você alimenta a sua mente. Cuidado com o que você ouve. Cuidado com as conversas que você participa, com os vídeos que você assiste. Se eles não estiverem pautados na palavra, olha, não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Se todo debate teológico ele não girar em torno da Escritura, irmãos, se ele for para o campo filosófico, isso vai te levar para a ruína, para o fracasso. E Paulo deixa isso bem claro. E é o que estava acontecendo em Corinto. Verso 34. Vigiai justamente, e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. E digo isso para vergonha vossa. Ou seja, Paulo está falando assim, é uma vergonha para essa igreja que tem alguns e ainda não tem o entendimento das coisas de Deus. Por quê? Porque evidentemente aquela igreja estava rica de entendimento. Paulo chega a falar assim, vocês estão inchados, sem nós vocês reinam. Estavam soberbos de entendimento. Agora sim entra a parte mais gostosa desse capítulo, até aqui ele está fazendo uma defesa de que Cristo ressuscitou e de que há a ressurreição dos mortos. Mas ele já previu um tipo de pergunta que alguém poderia fazer, sabe aquela pergunta capciosa, aquela pergunta tipo assim, para falar assim, agora é checkmate, agora não dá para responder mais. Então Paulo já joga essa pergunta, ele fala assim, mas alguém dirá, alguns dos defensores de que não haveria ressurreição, como ressuscitarão os mortos? Com que corpos virão? Olha a palavra que ele solta aqui, insensato, tolo, O que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer. Ou seja, Jesus fala que o grão de trigo ele precisa morrer para depois ele gerar fruto. E ele está falando algo muito importante. Ele diz assim, e quando semeias, não semeia o corpo que há de nascer, mas semeia o quê? O simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá o corpo como quer a cada semente o próprio corpo. Olha que coisa linda, quando nós estamos lá enterrando nosso irmão em Cristo, alguém morreu na carne, você pega o seu irmão, faz uma cova, não é isso? Aí eles vão lá e cavam uma cova, um túmulo, e aí você coloca essa pessoa lá dentro, e depois joga a terra por cima. Ele está falando assim, isso aí nada mais é do que uma semente que você está plantando, e depois ele vai ressuscitar em glória. Isso é lindo, irmãos. Agora, olha para você ver o verso 39. Nem toda a carne é uma mesma carne, é fato. Mas uma é a carne dos homens, outra a carne dos animais, e outra dos peixes, e outra das aves.
Para quem come peixe, sabe que a carne de peixe é diferente da carne de frango, que é diferente da carne de boi. Cada carne é diferente, não é isso? Então, ele fala assim, ora, e há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória, é o brilho, né, dos corpos celestes e outra dos corpos terrestres. Uma é a glória do sol, e outra da lua, e outra das estrelas, porque uma estrela difere de brilho, tá, de outra estrela. Assim também, a ressurreição dentre os mortos. Veja bem que ele está conectando o brilho de um com o outro, e a diferença. Assim também, a ressurreição dentre os mortos. Semeia-se o corpo em corrupção. Lembra que eu falei da semente? Então você planta o seu irmão em Cristo, ele morreu, é um motivo de você... você tem tristeza pela morte porque a morte é inimigo, sabe? Deus não tem prazer na morte do que morre, porque a morte vai estar te lembrando o seguinte, que o salário do pecado é a morte, e nós morremos por causa do pecado de Adão, mas nós ressuscitamos pela justificação de Cristo. Então ele fala assim, semeia-se o corpo em corrupção. O corpo que é semeado ali na terra, ele vai se corromper, ele vai se tornar pó novamente. Não é isso? Então você semeia uma sementinha fraca, uma semente que se torna pó. E ele fala assim, semeia-se em ignomínia, né? Ou seja, em vergonha. E aí fala assim, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará em vigor, força. Semeia-se corpo natural. Olha que coisa chique. Quando você semeia o seu irmão na terra, é semeado corpo natural. Ressuscitará corpo espiritual. Aí ele diz, se há corpo natural, há também corpo espiritual. Não é? Então, se há corpo natural, existe também corpo espiritual. E as pessoas não entendem isso. Falam assim, mas é espírito. As pessoas pensam que todo espírito é fumaça. Sabe? E não é fumaça. Há também corpo espiritual. É por isso que Abraão, a Bíblia fala que os anjos são espíritos, né? Mas há corpo espiritual. Pelo fato dele ser espírito, não quer dizer que ele não possui um corpo. Entende? Assim também está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. Aí ele continua. O último Adão, quem é esse? Cristo, espírito vivificante. Mas não veio primeiro o espiritual, Cristo, senão o natural, depois o espiritual. Mas não, aí ele fala assim, o primeiro homem da terra, Adão, é terreno. O segundo homem, o Senhor, que é Jesus, é do céu. Certo? Aí ele fala assim, como é o terreno, ou seja, da mesma forma que nós somos, que é o terreno, que era Adão, tais são os terrestres. Da mesma forma são os terrestres. Somos nós hoje. E como é o celestial, tais também os celestiais. Olha que coisa linda. Assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Ou seja, ele está falando assim, da mesma forma que você nasceu com carne e osso, como é Adão, né? Na ressurreição, você vai ressuscitar em glória, o seu corpo. Sabe, eu vejo uma figura muito... Parece uma zombaria, mas não chega muito perto, mas é o mais próximo para a gente entender. Sabe aquela figura do super-homem, que tem um corpo indestrutível? É mais ou menos aquilo ali, só que é muito melhor. Você vai entender agora que ele vai falar sobre isso. Aí ele fala, e agora eu digo isso, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Certo? Aí ele vai dizer agora, ele vai revelar algo importante para nós. Eis aqui vos digo um mistério. Não é mistério mais porque ele está revelando. É um segredo, a palavra grega aqui. Na verdade, nem todos dormiremos. Dormir aqui é o aspecto de morrer, mas sempre que se refere à morte dos santos, a Bíblia fala dormir. Lembra que Jesus falou assim, Lázaro apenas dorme, mas ele tinha morrido mesmo, né? Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, tanto os vivos quanto os mortos. Continua a leitura desse texto que você vai entender. Ele fala assim, ó, na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, ou seja, com corpos que não se corrompem, e nós seremos transformados. E ele explica um detalhe importante, todos serão transformados num momento assim, ó, no abrir e fechar de olhos. A transformação do corpo é rápida, como um abrir e fechar de olhos, não está falando de arrebatamento.
Está falando de transformação do corpo. Significa que você não vai entrar num casulo, como acontece com a borboleta, por exemplo, entrar no casulo e ficar lá esperando 15 dias para transformar o seu corpo. Não, você vai ser transformado num abrir e fechar de olhos. Entende? Então eu vou ler de novo. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Paulo está falando de ressurreição, ele está falando de um assunto escatológico, portanto, para você entender quando é que ocorre o tempo dos mortos, você tem que ir para a última trombeta de Apocalipse e ver se realmente a sétima trombeta fala da ressurreição, fala do tempo dos mortos. Jesus fala que na vinda dele ele vem com galardão para dar a cada um segundo as suas obras. Será que lá está falando de galardão também? Um ponto importante para você verificar, tá? Ele fala, e nós seremos transformados, porque convém, ou seja, é necessário, que isso, está falando do corpo, isso que é corruptível, que se corrompe, se revista da incorruptibilidade, e isso que é mortal, se revista da imortalidade. E quando isso que é corruptível, olha o mistério, havia uma promessa em Oséias, Oséias capítulo 13, né, que vai falar sobre isso. Fala assim, Oséias 13, 14. Essa promessa só vai cumprir quando isso aqui acontecer. Fala assim, e quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e quando isso que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte na vitória. Olha quando que vai cumprir isso. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, zoeirão, mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão. Ou seja, você sabe que há ressurreição, então continua trabalhando, continua firme, continua perseverando. Agora, pelo que eles estavam ensinando em Corinto, não dava para ficar firme na obra do Senhor, porque para qual a motivação de você trabalhar na obra do Senhor e no fim das contas você morrer e virar pó? Era essa doutrina que estava sendo ensinada, e Paulo quebra ela, explica, ele já dá o detalhe, que alguém fala, com que corpos virão? Já que os seus corpos se tornarem pó, né? Agora ele explica e ele fecha, e ele deixa um detalhe importante. Eu queria abrir aqui Oséias 14, porque lá está falando o seguinte, deixa eu abrir aqui, Oséias 14, 13, aliás, 13, 14, né? Diz assim, olha, e eu os remirei da mão do inferno. Na verdade a palavra aqui é Sheol, não era para estar traduzido como inferno. Eu os remirei da mão do Sheol e os resgatarei da morte. Quem tem um aplicativo ou tem acesso ao texto hebraico pode conferir, tá? Onde está a morte, as tuas pragas? Onde está, ó inferno, a tua perdição? Né? O arrependimento está escondido de meus olhos. Agora, Paulo fala que esse texto só vai se cumprir na ressurreição. Ele fala assim, onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó Hades, a tua vitória? Aí já o Sheol em grego, no texto de Paulo, 1 Coríntios, o texto grego fala Hades, né? Onde está o Hades, a tua vitória? Então ele está falando assim, é um deboche, né? A força da morte do inferno. Por quê? Quando Cristo aparece em Apocalipse 1, deixa eu ver aqui se eu acho o texto, Apocalipse 1,18, ele fala assim, e o que vivo e foi morto, mas eis aqui estou vivo. Aí ele fala assim, amém, e tenho as chaves da morte e do Hades. Se Cristo tem a chave da morte e do Hades, ele tem poder, ele está falando assim, olha, a ressurreição é possível e ela é real, porque eu tenho a chave tanto da morte quanto do Hades, para tirar vocês de lá. E é isso que está dizendo aqui. E Paulo fala que isso se cumpre quando? Na ressurreição dos santos. Tá certo? Eu queria deixar um texto ainda em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Aí se você puder abrir aí. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 15. Olha que linda a sequência de fatos que Paulo deixa claro. A gente já sabe que a ressurreição ocorre na última trombeta. Agora, 1 Tessalonicenses 4,15 fala assim, dizemos-vos, pois isto, pela palavra do Senhor, que nós,
Os que ficarmos vivos para a vinda, Jesus vindo sobre as nuvens, tá? Para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, ou seja, nós não vamos subir na frente de ninguém. Todo mundo vai subir junto. Ele fala, nós não vamos passar na frente dos que dormem, né? Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, zoeira, sabe? Fazendo alarme. Descerá do céu com alarido, com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. A gente sabe que essa trombeta se refere ao último. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Olha a sequência. Antes do arrebatamento, Cristo vem, tocando trombeta, fazendo alarme, e aqueles que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro, já com corpos transformados, lembra disso. E nós que ficarmos vivos, teremos o corpo transformado assim, num momento, num abrir e fechar de olhos. E ele fala, os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, nas nuvens. Olha para onde que é o arrebatamento, para as nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é maravilhoso. Aí você fala, mas e sobre esse tempo? Quanto tempo que vai demorar, né, pra gente... Como é que vai demorar a transformação do corpo? É no abrir e fechar de olhos. Tem muita coisa ainda para falar sobre a ressurreição, né? E aí eu gostaria de entrar num detalhe aqui com vocês. Como nós lemos 1 Coríntios 15, versos 51 e 52, eu queria mostrar um detalhe para você. Alguns detalhes. A ressurreição, ela fala que ela é feita no abrir e fechar de olhos. Aliás, a transformação dos nossos corpos. Quem morreu já ressuscita com o corpo transformado, certo? Ou seja, aquilo que era corruptível, esse corpo que se corrompe, ele agora é transformado num corpo incorruptível. Isso que é mortal, que estava fadado à morte por causa do pecado, agora não mais fadado ao pecado, à culpa, ao salário do pecado, porque agora nós estamos ressuscitados com Cristo. Depois do dia da expiação, Cristo vem e leva a igreja, né? A igreja com o corpo transformado. E quando eu falo igreja, irmão, eu estou falando tanto de judeus que se converteram a Cristo, quanto a gentios que se converteram a Cristo, certo? Então isso ocorre diante da última trombeta. Agora ele fala assim, né? Eis agora vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então, só para você entender, o que ocorre num abrir e fechar de olhos não é o arrebatamento, mas é a transformação dos corpos. Tá? Isso aí nós estamos pegando o texto bíblico para ler. Aí você fala assim, mas quando que vai ocorrer a ressurreição dos santos? Aí eu convido você a abrir João capítulo 6. Olha que coisa linda. João capítulo 6, né? Versos 39 e 40. Jesus fala dois versos. E esses dois versos parecem estar falando a mesma coisa, mas não é a mesma coisa, tá? Quer dizer, aliás, parece que ele só deu Ctrl+C, Ctrl+V, copiou e colou, mas não é. Ele está falando realmente duas vezes a mesma coisa. Olha lá, João 6,39. Jesus diz, e a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que Ele me deu se perca, mas que eu ressuscite no último dia. Ele não está falando que eu ressuscite ele a qualquer momento, ele não está falando que eu ressuscite ele 7 anos antes do último dia, ele está falando que eu ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é essa, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Viu a sequência? Ele frisou a mesma coisa duas vezes, ele está confirmando a sua palavra. João 6,44, ele vai falar novamente. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Se você quer mais? Olha para você ver ele confirmando a própria doutrina. João 6, verso 54. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Olha, irmão. Jesus falou 4 vezes a mesma coisa, da ressurreição no último dia. E a gente sabe que é ante a última trombeta e sabe que é na vinda do Senhor, que é no arrebatamento. Entende? E aí ele vai falar assim, ó, ele vai conversar quando está Marta e Maria
preocupado com Lázaro que morreu, já se passaram dias que Lázaro havia morrido. Jesus fala, não, Lázaro há de ressuscitar. Olha a resposta da Marta para ele. Jesus fala assim, ó, João 11, verso 23 e 24. Fala assim, disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Marta tinha entendido a doutrina que há uma ressurreição de Cristo e que ela ocorre no último dia. E aí ela vai e confirma, eu sei, Senhor, mas eu queria ir aqui agora. Mas não era disso que Jesus estava falando. Jesus estava falando da ressurreição no corpo. Entende? Agora a questão toda é, se a ressurreição é no último dia e ocorre junto com o arrebatamento, porque para haver arrebatamento precisa ter ressurreição, certo? O arrebatamento é na vinda do Senhor. Então nós temos aqui ressurreição, arrebatamento. Primeiro nós temos vinda do Senhor nas nuvens, e aí os que morrerem em Cristo ressuscitarão. Então é a vinda, ressurreição, arrebatamento, transformação dos corpos, tudo isso no mesmo evento, no mesmo período. Tá ok? E tudo isso ocorre ante a última trombeta, e aí isso também precisa ocorrer, como a Bíblia diz, no último dia. Não 7 anos antes do último dia, não 3 anos e meio antes, mas no último dia. Entende? Chamado grande e terrível dia do Senhor. O grande dia para aqueles que são salvos, né? Então eu falo assim, aí eu te pergunto, se Jesus deixou claro que o arrebatamento é no último dia, que a ressurreição é no último dia, e o arrebatamento precisa necessariamente ter ressurreição, como é que eu posso falar que o arrebatamento pode ser a qualquer momento? Se ainda, a Bíblia fala que é na última trombeta. E Paulo, aí as pessoas falam, mas Apocalipse não estava escrito. Mas se esquecem de que o mesmo Espírito Santo que inspirou João, inspirou Paulo. E que Paulo está falando de um evento escatológico. Paulo está falando das coisas do fim. E a ressurreição é algo de interesse primário para a fé cristã. Por isso que ele fala, se você não crê em ressurreição, a sua fé é em vão, né? Então ele fala assim, eu vou só perguntar uma questão, a Bíblia diz quando ocorrerá a ressurreição? Sim, só não fala o dia e a hora exata. Isso é fato. Se alguém quiser falar assim, o arrebatamento vai ser, como tem falado aí, dia 23 de setembro. Isso é fato que não vai acontecer, mano. Nunca. Você pode ter certeza que dia 24 de setembro eu vou fazer um vídeo, né? Isso aí se eu estiver vivo. Mas dia 24 de setembro eu vou fazer um vídeo e falar assim, pois é, irmãos, infelizmente nós fomos deixados, né? Nós não fomos arrebatados dia 23 de setembro, mas isso não vai acontecer, né? E olha, entenda uma coisa, dia 23 de setembro não pode acontecer arrebatamento, porque ainda faltam sinais para a vinda de Cristo acontecer esses sinais, tá? A Bíblia só não diz o dia exato e a hora, mas ela fala que é no último dia, tá? Olha, eu estou deixando isso gravado aqui para ninguém falar que eu falei do negócio do 23 de setembro depois. Eu estou falando antes para vocês entenderem que, biblicamente, não pode acontecer arrebatamento nem dia 23 de setembro, nem em novembro, nem em dezembro desse ano. E eu vou falar mais, arrebatamento nem o ano que vem. Por quê? Porque faltam os sinais se cumprirem. Entendem? A Bíblia fala que nós não sabemos o dia e a hora, mas ela não está falando que a gente não sabe o tempo e as estações. Ok? E aí, se você quiser confirmar, é só abrir lá 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Paulo vai falar, não preciso nem te explicar os tempos e estações, porque vocês conhecem, né? Agora, sobre a ressurreição, tem mais coisa para a gente falar ainda. Deixa eu só dar uma pausa aqui. Por quê? Porque quando se fala de ressurreição, as pessoas vão para Daniel, e Daniel está falando assim que haverá ressurreição para a vida, para a lei, para desprezo eterno, e outros para a vida eterna. A impressão que se tem é de que é uma ressurreição só, entende? Mas não é isso que ele está dizendo. A Bíblia fala que existe a primeira e a segunda ressurreição. Vamos lá. Sobre a primeira ressurreição, quem participa da primeira ressurreição? Ok? São salvos. E aí, quem são salvos? Né? Até aquele momento ali, desde Abel, sabe? Desde Adão, todos os justos serão arrebatados juntamente. Agora, o texto principal está em Apocalipse 20, versos 5 ao 6. Fala assim, mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, que é o que? O lago de fogo. Mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Está falando da primeira ressurreição.
Tá ok? Então o que vai acontecer? Eu só vou dizer para os irmãos que não vai dar para mim ficar respondendo as perguntas que são feitas agora, porque senão eu vou acabar perdendo o raciocínio, tá? Mas depois eu posso responder assim. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos acabaram. Isso na vinda de Cristo, ele vem e ele destrói o anticristo, a besta e o falso profeta, lança eles no lago de fogo, Satanás é preso e então inicia-se o milênio. A primeira coisa que acontece para a vinda de Cristo é a ressurreição dos santos. Essa é chamada primeira ressurreição. Então, sobre os santos, irmãos, não tem poder a segunda morte. Ou seja, uma vez que a igreja foi arrebatada, teve o corpo transformado, incorruptível, o lago de fogo não pode corromper esse corpo. Sabe, a segunda morte ele não vai ser lançado no lago de fogo porque ele já foi transformado, esse já foi eleito. A igreja está no estado de glória, né? E quem glorificar não vai ser lançado no lago de fogo, é evidente. Aí vamos lá. Eu só vou fazer uma pergunta. Se aqui, depois da grande tribulação, está acontecendo a primeira ressurreição, vou te fazer uma pergunta, né? Como é que pode haver uma ressurreição antes da primeira? Porque a primeira ocorre depois da grande tribulação, que inclusive lá para dar uma etapa de tempo, fala assim, que não aceitaram a marca da besta, né? Que morreram por causa do testemunho que deram ao Senhor. Então a primeira ressurreição ela ocorre depois da grande tribulação. Como que eu posso falar que a qualquer momento agora a igreja pode ser arrebatada, sendo que a primeira ressurreição só acontece depois da grande tribulação? Só para você pensar, né? E aí vamos lá. Se você for parar para pensar, aí alguém vai falar assim, mas Lázaro ressuscitou. A ressurreição de Lázaro não é para a vida eterna, tá certo? Foi como se fosse uma cura. Curou Lázaro do estado físico que ele estava ali, mas não é ressurreição para a vida eterna, tá? Todos os salvos terão parte na primeira ressurreição, né? Uma vez que nós que estivermos vivos, Paulo está falando sobre isso, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. O arrebatamento aí vai ser, o que é o arrebatamento? Vai ser alçado, você vai ser levantado até as nuvens. E tem um propósito isso também, né? Agora, e sobre a segunda ressurreição, né? Aí já vai falar em Apocalipse 20, verso 4 e 6. A Bíblia fala assim, não ressuscitarão até que os 1000 anos se acabem, o milênio, né? Apenas no juízo final que eles vão ressuscitar. E aí vamos lá. Apocalipse 20, verso 4 e 6. E vi tronos, deixa eu conferir aqui. Aí fala assim, e vi tronos, e se assentaram sobre eles, e foi-lhe dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo, aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, né, e reinarão com ele 1000 anos. Olha, a Bíblia fala que quem participa dessa primeira ressurreição escapa da possibilidade do lago de fogo, certo? Do Geena. Agora, se você pegar Apocalipse 20, verso 13 a 15, fala assim, o mar deu seus mortos, né, que nele havia, e a morte e o inferno, essa tradução portuguesa está errada, que a palavra grega ali é Hades, deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Aí, se você quiser falar assim, olha, mas o que você crê? Que no juízo final as pessoas vão ser julgadas. Você crê que vai ter alguém que vai ser, todos vão ser condenados, ou vai haver algumas pessoas que vão ser, como é que fala? A pessoa não vai ser condenada, a pessoa vai ser isenta, né? Ela vai ser absolvida, certo? Ora, se há juízo, né? E se há necessidade de uma leitura, aí você pensa, será que é necessário um juízo para condenar todo mundo? Isso é só uma questão para você pensar, né? Porque eu não vou poder confirmar para você aqui, falar assim, não, vai ter pessoas que vão ser absolvidas, vai ter pessoas que não vão. Então você para pensar, sabe? Sobre essas pessoas, elas estão correndo risco ali naquele julgamento de irem para a segunda morte, porque só quem participou da primeira que não corre esse risco.
Mas a segunda é evidentemente que as pessoas que estão sendo julgadas ali, elas correm o risco do lago de fogo, que é a segunda morte. Agora, eu só não sei te falar, eu não sei mesmo, se todas as pessoas que estão ali são condenadas. Isso aí eu não posso falar para você. Mas que vai ter um julgamento, vai. Segundo as obras deles, eles vão ser julgados. E esse julgamento, se pode livrar a pessoa? Se essa pessoa for livre, ela se torna a igreja? Como é que funciona? Ele vai ser glorificado? Ele permanece como nações? Também não sei falar isso ainda, tá certo? É fato, né? Melhor do que eu ficar aqui tentando enrolar, falar coisas que eu não sei. Eu sei que a Bíblia diz assim, aqueles que não foram achados no livro da vida foram lançados no lago de fogo, ou seja, sofreram a segunda morte, tá certo? Uma coisa é certa, nenhum dos participantes da primeira ressurreição, eles vão para o lago de fogo. Isso é fato. Até porque eles vão reinar com Cristo e ficaria até estranho eles caírem nisso aí. Agora eu quero fazer um estudo geral sobre a ressurreição, de modo geral. Com que corpos virão, como é que vai acontecer a ressurreição, tá? Tem um pouquinho de paciência aí, que o assunto aqui é legal. Se você puder abrir sua Bíblia para conferir Daniel 12, verso 2, tá? Eu fiz uma anotação que diz assim: quando alguns se deparam com as revelações dadas nas profecias, aos profetas, muitas vezes ficam confusos e ignoram o fato de que as revelações são progressivas. E isso é importante você entender. Isso é, elas são esclarecidas de pouco a pouco até os tempos do fim. Existiam coisas que Deus não revelou para Daniel. Deus fala com ele, Daniel tenta entender, Deus fala assim, olha, isso aí não é para o seu tempo. Então, veja, por exemplo, o que acontece quando o profeta, como o profeta Daniel, quando você lê e você não discerne essa realidade das duas ressurreições. Olha o que Daniel fala em Daniel 12, 2. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Aí a pessoa fala, tá vendo? A ressurreição aconteceu para todo mundo junto. Não foi isso que Daniel falou. Ele só disse que é real a ressurreição de uns para a vida eterna e que vai haver ressurreição de outros para a vergonha e desprezo eterno. Não é isso? E aí ele fala assim, e Daniel tentou entender isso, só que ele não conseguiu. O que foi revelado a ele é que haverá ressurreição. Só João, quando chega no tempo de João, é que ele vai revelar os fatos. E Paulo também fala que na vinda do Senhor vai acontecer a ressurreição dos santos. É isso que ele está dizendo. Agora veja o que Daniel tentou entender. Olha, Daniel 12, 9 fala assim. Daniel tentou entender. Olha o que Deus fala com ele. E ele diz, fala por meio de um anjo, Vai, Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Foi selada, foi fechado, mas no livro da revelação, Apocalipse significa revelar, ou seja, tirar o véu. Aquilo que estava oculto para Daniel, agora Deus tirou e revelou para nós. Ele fala, essas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. E elas foram reveladas para nós entendermos essas coisas. Agora olha quando João, como que ele fala para João, é diferente. Apocalipse 22, 10 diz assim, não seles, não fecha as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Para Deus está falando mais ou menos assim, João, faltam 2 dias, praticamente. Porque ainda não se passaram 2 dias desde a morte de Cristo. Porque a Bíblia diz que para Deus 1000 anos é como um dia. E um dia é como 1000 anos para o Senhor. Então ele fala para João o contrário do que falou para Daniel. Para Daniel ele fala, as palavras estão fechadas. Mas para João ele fala, não sela as palavras deste livro. Revela. João em Apocalipse confirma que haverá ressurreição de salvos e ímpios. Porém ele diz o seguinte. Mas, olha lá, Apocalipse 20, verso 5. Mas os outros mortos não ressuscitaram, não reviveram, até que os 1000 anos acabaram. Entende? Então ele fala da primeira ressurreição e fala que os outros mortos não ressuscitaram. Isso, Daniel, não foi revelado para ele. Entende? Agora, olha o que acontece no final do capítulo. Vai falar que deu mal aos seus mortos, o inferno deu seus mortos. E aí vai falar que aquele que não foi encontrado no livro da vida foi lançado no lago de fogo e que essa é a segunda morte. O que é a segunda morte? Ser lançado no lago de fogo. Certo? Então ele fala que quem não foi achado no livro da vida foi lançado no lago de fogo.
Quando você percebe o anjo revelando a Daniel e o anjo revelando a João, há uma diferença. Porque o anjo revelou a Daniel que haverá a ressurreição de salvos e ímpios, mas não revelou a ordem dos fatos. Já é o que acontece diferente com João. Com João, a ordem dos fatos foi revelada, tá certo? Isso a gente chama de revelação progressiva. A própria manifestação de Deus é uma revelação progressiva. A maior revelação de Deus é quando o Verbo se fez carne, quando Deus habita no meio de nós, entende? E aí mais interessante é que quando ele vem, é derramado sobre toda a carne. Embora o Espírito Santo já habitava em Davi, por exemplo, ele fala, não retires de mim o teu Espírito, né? Mas em Joel fala que esse Espírito seria derramado sobre toda a carne. Antes ele estava derramado em Moisés, em Elias. De Moisés Deus tira a porção do Espírito, né? Mas vamos lá, enfim. Nós estamos focando no assunto de ressurreição. A Bíblia é tão linda que dá vontade de falar de tudo ao mesmo tempo. Mas vamos lá, sobre a revelação progressiva. Veja bem, a Bíblia fala em Gênesis 1, e aí dá uma contradição que tem gente que não entende isso aqui, e você vai entender, talvez se você não entendeu. Evidentemente, algumas pessoas já entenderam, né, irmãos? Mas eu estou falando para caso você não tenha entendido, você vai entender agora. Essa questão em Gênesis 1, verso 27, fala assim, e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Pronto. Homem e mulher os criou. Dá a impressão que Deus criou os dois ao mesmo tempo. Não é isso? Para quem lê só esse texto. Mas quem lê o capítulo seguinte, capítulo 2, né? Vai estar lá, verso 7, 2:7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou seus narinas o fôlego da vida. E o homem, que aí foi Adão, foi feito alma vivente. Aí verso 18. E disse Deus, não é bom que o homem esteja só. Está vendo que agora a revelação é progressiva. Primeiro Deus fala, criou macho e fêmea. Depois ele explica, ó, primeiro criou o homem. Depois ele fala, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Agora a revelação foi progressiva. Se a pessoa ler só o capítulo 1, ele tem a sensação de que Deus criou Adão e Eva na mesma hora. E não foi isso que aconteceu. E assim é como alguém lê só Daniel, ele tem a sensação que as duas ressurreições ocorrem na mesma hora. E não é o que aconteceu. Entende? Então no Gênesis 2, 21 e 23 diz assim, então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, cerrou a carne no seu lugar, e da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher. Está vendo que ele está dando detalhes? Né? Aí ele fala assim, formou uma mulher, e trouxe Adão. E disse Adão, agora essa é ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Essa será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada, ou varou, porque foi tomada do varão. Né? Porque Adão, certamente, ele estava vendo os animais ali e não achou uma parceira para ele. Né? E ele fala, agora essa sim. Eva deve que era muito bonita, né? E aí, a gente vai voltar no assunto principal. Isso aqui foi só para explicar o que é uma revelação progressiva. Porque se você ler só um texto, só a primeira vez que falou sobre o assunto, fica parecendo que é tudo misturado, que homem e mulher foi criado ao mesmo tempo. Assim como você lê Daniel, fala que é ressurreição para a vida eterna e para o desprezo eterno e vergonha, dá a impressão que ela ocorre no mesmo momento. Então, lá na frente, Deus vai aumentando a revelação e vai destrinchando o assunto em detalhes. Paulo foi muito bom nisso, que ele é muito detalhista também, né? Quando as pessoas perguntam sobre isso, eu tenho um prazer enorme em falar sobre esse assunto, porque ele é a base da fé cristã. Tá certo? Talvez tenha algum irmão aí que é judeu messiânico, e aí, quando eu falo fé cristã, meu irmão, entenda que eu estou falando que cristão é um termo grego para messiânico, é a mesma coisa, né? Não estou excluindo vocês de forma alguma. Amo vocês em Cristo Jesus, nosso Messias, né? Então, quando a pessoa me pergunta, eu gostaria de responder algumas perguntas que são importantes. Por exemplo, por que ressurreição? Como? Quando? Né? Então, vamos lá. A ressurreição, é preciso entender que ela é o principal pilar da nossa fé. Como Paulo fala em 1 Coríntios 15, 13 e 14, ele fala assim, e se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é em vão a nossa fé, a nossa pregação e a nossa fé. Né? Então, a ressurreição é o principal pilar da fé, para a gente pregar. Senão não faz sentido pregar. Né?
E afinal, a promessa que nós temos de Deus é essa. Eu sei que há muitas pregações prometendo, Deus prometeu isso, prometeu aquilo, mas a promessa principal, e está no singular, né? 1 João 2,25, fala assim, e esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Pronto. Então, 1 João 2,25, né? Fala lá que a promessa que Deus nos fez é essa, a vida eterna. Você quer mais do que isso? Quanto você daria se você estiver à beira da morte, né, e você é um camarada bilionário e alguém falar para você assim, olha, eu consigo estender sua vida mais 100 anos, você está à beira de morrer, você tem mais 100 anos pela frente e vai viver bem. Quanto você daria por isso? A pessoa daria tudo que ele tem. Não é isso? Mas a pregação do Evangelho precisa entender, a pessoa precisa entender que Deus não está te prometendo 100 anos mais para frente. Deus está te prometendo uma vida eterna, sem doença, sem dor, sem choro, né? Com um corpo incorruptível. Quanto você daria por isso? Será que se alguém fizesse uma proposta assim para você, você me dá todo o bilhão que você conquistou durante a sua vida inteira para ter mais 100 anos de vida e outra, com um corpo incorruptível, com um corpo imortal? Quanto você daria por isso? Você daria tudo. Por que é que os cristãos não entendem essa verdade do Evangelho? Por que eles ficam correndo atrás das coisas terrenas, sendo que a Bíblia fala que a promessa que Ele nos fez é essa, a vida eterna. E isso é mais do que maravilhoso. Isso é tudo, irmão. Porque Deus está te prometendo viver para sempre, sabe? A fantasia que o ser humano cria no meio dos filmes, de pessoas que têm corpos imortais, como o Superman, como essas coisas, Deus está te prometendo muito mais do que isso. E mais, Ele fala que você vai ser sacerdote e rei com Cristo. Por isso Ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores, porque Ele nos faz verdadeiramente reis e sacerdotes para reinar com Ele. Irmão, não tem por que a igreja não desejar isso, sabe? Só tem um motivo. A Bíblia fala, como crerão, se não há quem pregue? Essa é a tristeza que a gente tem no coração. Porque de que é que a igreja tem sido alimentada? De coisas passageiras, de coisas banais. Mas se ela for alimentada da promessa que Deus nos fez, ela vai vencer qualquer tipo de dificuldade. Qualquer dificuldade. Porque ela entende que tudo aqui é passageiro. Por isso Paulo fala, para mim, viver é Cristo, morrer é lucro. Paulo entendeu isso. Porque ele vivia para edificar a noiva do Cordeiro. Mais nada. Qual o objetivo de um cristão viver se não for para edificar a noiva do Cordeiro, se não for para trabalhar no reino? Entende? Não tem objetivo nenhum. Mas fazer o quê, né? Infelizmente as pessoas querem ouvir só o que elas querem para a vida agora. E aí Paulo fala, se você crê, né? Se nós esperarmos em Cristo só nessa vida, somos mais miseráveis de todos os homens. Por que miserável? Porque você está tendo a oportunidade de ter tudo e está desprezando pelo pouco, né? Vamos lá. Por que é necessário haver ressurreição? Paulo responde, 1 Coríntios 15, 53. Porque é necessário que isso que é corruptível, isso aqui, ó, se revista da incorruptibilidade. E isso que é mortal, se revista da imortalidade. Por quê? Uma vez que Deus te prometeu a vida eterna, é necessário você ter um corpo eterno, um corpo imortal, certo? Você tem que entender que todos os inimigos vão ser derrotados, certo? E Paulo fala, quem é o último inimigo a ser derrotado? A morte. 1 Coríntios 15, 23, ele diz, ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Ou seja, quando a morte for... que chique, Deus vai matar a morte, né? Vamos falar assim, Deus vai aniquilar a morte. Quer dizer que daí para frente não haverá mais pecado, porque ninguém vai ter possibilidade de pecado, porque o salário do pecado é a morte, já que a morte não tem função, então vamos acabar com ela, certo? E a morte é inimigo, tá, irmão? Não precisa pensar que a morte é coisa boa, não. Embora nós temos o consolo em Deus de que aqueles que morrerem em Cristo vão ressuscitar para a vida eterna, a morte continua sendo inimiga e a gente tem que entender que ele é um inimigo que vai ser aniquilado, né? Mas aí você fala, como que é possível aniquilar a morte em nós, primeiramente? Certo? Através da ressurreição. Quando você ressuscita com um corpo imortal, quer dizer que a morte já não pode tocar em você, você está plenamente santo. Entende o que é isso? Você vai estar tão limpo, tão perfeito, que a morte jamais pode te tocar, né? Ou seja, vida eterna. E aí Paulo fala, Coríntios 15, 1 Coríntios 15, 54. E quando isso que é corruptível, isso aqui, se revestir da incorruptibilidade, olha como ele falava chique, né? E quando isso que é mortal, se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita,
tragada foi a morte na vitória. Então aí ele faz um desafio: onde está a morte? Né? O teu aguilhão, onde está o Hades, a tua vitória? Cadê vocês? Né? É um desafio de alguém que venceu a morte para sempre, que não precisa temer a morte, que não precisa se preocupar, que ele simplesmente vira e fala assim: cadê a morte? Cadê o seu poder? Cadê Hades? Me segura, né? Não tem mais jeito. E aí você fala: e como acontecerá a ressurreição? Vai ser um evento muito organizado, irmão, tá? Tem uma sequência de fatos, preste atenção. Jesus vem sobre as nuvens, ok? Ele para nas nuvens, faz, alarido, trombeta, e aí vai acontecer. Primeiro, a Bíblia fala: aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, já com corpos transformados. Imagina o irmão que foi explodido nessas guerras loucas que está tendo no Oriente Médio, foi explodido, certo? Ou o corpo dele foi jogado no mar, ou o corpo dele foi colocado numa sepultura e se tornou pó. Como é que essa pessoa volta? Porque as pessoas pensavam isso. Esse é o questionamento do povo em Coríntios: com que corpos virão? Se a pessoa teve um braço amputado, se a pessoa, entende? Se ele foi queimado, carbonizado, que corpo que ele virá? Por isso que Paulo chama ele de tolo. Porque se ele crê que Deus criou todas as coisas, por que ele não crê que Deus vai dar ele um corpo novo? E ele fala: eles já vão ressuscitar com corpos incorruptíveis, e nós seremos transformados. Juntamente seremos arrebatados. E ele fala assim: e todos, 1 Coríntios 15, tá? E olha que a ressurreição é um mistério revelado a nós. Porque ele fala assim, 1 Coríntios 15, 51 e 52. A palavra grega para mistério é a mesma que para segredo. E esse mistério agora está sendo revelado. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos. Ou seja, no dia da vinda vai ter salvos que estarão vivos. Apesar das perseguições, apesar das matanças, apesar de tudo, vai ter crentes vivos. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Todos quem? Os vivos e mortos. No momento, a transformação ocorre no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Eles já ressuscitam assim. E nós seremos transformados. Lembra que a palavra dormir aqui está conectada com morrer, né? Mas não se fala que um santo morreu, ele dormiu em Cristo, certo? E por que Paulo fala que nem todos dormiremos, né? Pelo fato de que quando o Senhor Jesus manifestar nas nuvens, haverá crentes vivos. Lembra de 1 Tessalonicenses 15? Ele fala assim: dizemos-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Ou seja, nós não vamos subir na frente dos que dormem. O que é preceder? Anteceder. Tá? Quer dizer que ninguém subirá, ou seja, será arrebatado antes, né, da ressurreição dos demais irmãos. Ressurreição dos mortos. Ele fala no 1 Tessalonicenses 4,16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, né, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Qual é ela que Paulo fala? A última. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, né? Aí vai acontecer outro evento, o arrebatamento de todos os salvos, aqueles que estavam mortos e aqueles que estavam vivos, e todos foram transformados. Juntou o corpo está unido, agora sobe, porque Deus não vai levar, irmão. Tem gente que acha que o arrebatamento é assim, Deus vai levar uma parte, a outra vai ficar. Não é assim, o corpo é um só. Tá certo? Então é necessário que aqueles que estão vivos aguardem a ressurreição dos mortos, transformados, eles sejam transformados rapidamente, e aí só vêm todos subirem juntamente para encontrar com Jesus nos ares, nas nuvens. Depois eu falo sobre um detalhe que ficou na minha cabeça aqui. E ele fala assim, 1 Tessalonicenses 4,17. Depois nós, os que ficarmos vivos, todos juntos, vivos, transformados, e os mortos ressuscitados, corpos transformados, que agora também estão vivos, né? Depois nós que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Quando fala ressurretos, quer dizer que foram ressuscitados, né? Aí você fala, mas quando que é a ressurreição? Nós já falamos, né? Não importa o que alguns comentaristas afirmam. A Bíblia afirma que a ressurreição se dará no último dia. Né? Lembra que eu li lá João 6,39, João 6,40, João 6,44, João 6,54. Né? E eu vou fazer uma releitura rapidamente aqui. E a vontade do Pai que me enviou é esta, João 6,39.
que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que eu ressuscite no último dia. João 6,40. Porquanto a vontade daquele que me enviou é essa, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. João 6,44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. A ressurreição é no último dia, então o arrebatamento também é, porque é impossível haver uma ressurreição sem arrebatamento, entende? E é impossível haver arrebatamento sem ressurreição. João 6,54. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem comunhão com ele, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. A Marta, irmã de Lázaro, entendeu essa doutrina tão claramente que quando o Senhor Jesus fala com ela, né, João 11, 23, 24, aí Jesus fala, teu irmão há de ressuscitar. E ela fala, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Entende? Ela entendeu a doutrina, ainda bem. Aí você fala, mas como nós seremos? Olha que coisa pode ter surgido na sua cabeça assim. Como é que a gente vai ser? Né? 1 João 3, 2 e 3. Fala assim, amados, agora somos filhos de Deus. Eu me lembro até que em Jó, né, se eu não me engano, os anjos são chamados filhos de Deus também. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, porque você se tornou filho de Deus, mas você ainda está com o mesmo corpo, certo? E você é filho de Deus pela fé. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Lembra que Paulo fala aos Coríntios que nós trouxemos a imagem do primeiro homem terreno, que é Adão, né? E ele fala isso primeiro aos Coríntios, capítulo 15, e ele fala assim, verso 48, né? Verso 47, ele fala assim, o primeiro homem da terra é terreno, Adão, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Como é o terreno, também são os terrestres, e como é o celestial, também são os celestiais. Assim como trouxemos a imagem do terreno, de Adão, assim traremos também a imagem do celestial. E o que ele já tinha dito antes, no verso 43, né? Aliás, no verso 44, se há corpo natural, há também corpo espiritual. Então ele está falando assim, ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas quando ele se manifestar, Cristo, que é o segundo Adão, né? Como Paulo fala ali, o último Adão, no 1 Coríntios 15, 45, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Porque assim como é, o veremos. E todo que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Você quer a ressurreição? Você quer a vida eterna? Está disposto? Então, você tem umas diretrizes. Deus falou como que você tem que andar. Puro, sede santo, porque eu sou santo. Outra coisa, como seremos? Filipenses 3, 20 e 21. Fala assim, mas a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo, o corpo da nossa humilhação, esse aqui, da ignomínia, como Paulo fala, para ser conforme o corpo da sua glória. Olha que coisa linda! A gente não tem noção disso. Segundo o seu eficaz poder, de até sujeitar a si todas as coisas lhe estão sujeitas, né? Então ele transformará o corpo da nossa humilhação para ser conforme o corpo da sua glória. Isso é maravilhoso, irmão. Agora, Lucas 20, verso 34 e 36. Você está vendo que eu estou achando as referências rapidinho? Mas é porque eu já preparei. Porque se eu ficasse procurando aqui, né, tudo isso, não ia dar tempo. O vídeo ia ficar cansativo e maçante. E já é um vídeo longo, né? Olha para você ver. Não sei nem quantos minutos passaram. Já estou perdendo a voz. Mas vamos lá. Lucas 20, verso 34 fala assim. E respondendo Jesus disse-lhes, os filhos deste mundo se casam e se dão em casamento. Mas os que forem havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro, eu creio que ele está falando da nova terra, evidente, e a ressurreição dentre os mortos, nem hão de casar, nem ser dados em casamento, porque já não podem mais morrer. O casamento é até que a morte os separe, né? Vamos falar assim? Mas imagina que na vida eterna você não vai nem morrer.
né? Então ele fala assim, nem podem ser dados a casamento porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Então aqui Jesus está dando uma pista de como que você vai ser, né? Agora uma observação importante. Nós vamos concluir daqui a pouco, tá? Não sai daí não, fica com a gente. É um prazer ter você sentado aqui, né? Observação importante. Esse mistério da ressurreição, Paulo fala, eis aqui vos digo um mistério, né? O Senhor Jesus já tinha mostrado isso para Moisés, sabia? Moisés sabia disso. E aí, olha, Lucas 20, verso 37 e 38, é só você continuar aí. Olha, e que os mortos hão de ressuscitar, Jesus está dizendo, e que os mortos hão de ressuscitar, também o mostrou Moisés junto da sarça, quando chama o Senhor Deus de Abraão, e Deus de Isaque, e Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, porque para Ele vivem todos. Está vendo? Então, esse mistério da ressurreição dos mortos, Moisés teve esse entendimento de que haverá ressurreição dos mortos. E, aliás, ele fala, para ele vivem todos. Para Deus, você acha que as pessoas que morreram lá no passado estão mortas, estão desconectados? Não. Né? Agora, para o Senhor, todos os que morrerem em Cristo estão vivos, né? Só você entender. Por isso que Jesus fala assim, 1 João 25 a 26, ele fala assim, disse Jesus, com Marta ainda naquele diálogo, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que crê em mim, nunca morrerá. Você crê nisso? Marta vai, eu creio. Né? É claro, irmãos, que para Jesus, nem os que morreram em Cristo estão dormindo, porque eles não morreram de fato. Eles morreram, mas não morreram. Porque pela fé, ele está falando assim, você crê que aquele que morreu, ainda que esteja morto, viverá? Sim. E que todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá? Crê tu nisso? Ela, sim. Então, é por isso que Deus ainda fala que Ele é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó. E Jesus fala, porque para Deus todos vivem, tá? E essa, na verdade, é a bendita esperança que Paulo fala. Tito, capítulo 1, verso 2, ele fala assim, em esperança da vida eterna. É isso que a igreja precisa esperar, a vida eterna. A qual Deus não pode mentir, né? Prometeu antes dos tempos dos séculos. Qual é a esperança da igreja? A vida eterna. Porque, na verdade, essa é a promessa que ele nos fez, né? A vida eterna. Tito 2,13 fala assim, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus é Deus, tá, irmãos? Eu sei que tem pessoas que tentam negar a divindade de Cristo, tem gente fazendo doutrina absurda, falando que não se pode adorar o Filho, tá? Sendo que o próprio Pai, em Hebreus 1, fala assim, que os anjos de Deus o adorem, né? Como é que pode os anjos adorar a Cristo e o homem não poder adorar a Cristo, sendo que o homem é um pouco menor do que os anjos? Salmos 8, né? Verso 4. Então vamos lá, Tito capítulo 3, verso 7. Para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna, né? Então a esperança da vida eterna, essa é a esperança que nós temos em Cristo, de viver eternamente. É por isso que a gente luta com todas as forças, ou deveríamos lutar, contra as coisas carnais, contra as coisas temporais, porque isso tudo vai passar, né? Tudo passa. Mas a palavra de Deus permanece para sempre. Se a palavra de Deus diz que vai ressuscitar aqueles que forem fiéis até a morte, você precisa ser fiel até a morte. Por que é preciso transformar? Porque o nosso corpo natural não iria suportar a presença de Deus. Eu me lembro que Jesus está falando assim no Sermão da Montanha, né? Olha que coisa linda. Ele fala assim, deixa eu achar aqui Mateus 5. Achei. Fala assim, olha. Mateus 5, verso 8. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Olha que promessa rica. Que ninguém pode ver Deus com esse corpo. Ver Deus na sua plenitude, tá? Na sua essência, da sua maneira
Aí eu não estou falando a pessoa fala assim, mas teofania, não estou falando disso, ver a Deus mesmo, claramente com esse corpo e ficar vivo, Deus fala isso. Mas Jesus faz uma promessa, né? Ele fala assim, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Mas como que ele vai ver se esse corpo não suporta? Por isso que Paulo fala 1 Coríntios 15, 50. Mas digo isso, irmãos, que a carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Herança é para filhos, tá? Então, Romanos 8, verso 11, Paulo está detalhando também. E se o espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo Jesus, há de vivificar, ou seja, de dar vida, de ressuscitar, também os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Amém? Então, a ressurreição é um ponto fundamental da fé em Cristo. Tá? Vou ler um comentário aqui. Sem a qual ela perde completamente o nexo. A fé perde o objetivo, tornando-se em algo ineficiente. Ela deve dar segurança ao cristão de que Deus, ao ressuscitar Jesus dos mortos, também nos ressuscitará. E a importância dessa esperança reside no fato de que devemos levar o evangelho da vida, né, de vida eterna, a todos os homens, orando ao Espírito Santo para convencê-los a Cristo, a verdade. Então o objetivo é o seguinte, Cristo ressuscitou dos mortos. Então, o mesmo Espírito que estava em Cristo, que o ressuscitou dentre os mortos, e ele é interessante que a Bíblia fala que o Pai ressuscitou ao Filho, o Espírito ressuscitou ao Filho e que o Filho foi ressuscitador de si mesmo, tá? Depois eu vou mostrar a vocês isso. Então, ora, que interessante, 1 Coríntios 6,14. Ora, o Deus que também... 1 Coríntios 6,14, eu falei baixo, né? Ora, Deus que ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Então, esse é o fundamento da ressurreição. Então, qualquer ensino que apelar para uma não ressurreição do corpo é inconsistente com a Bíblia, é mentiroso, é espírito do anticristo. Qualquer pessoa que negar a ressurreição do corpo físico. Tá ok? 1 Coríntios 15, 16 a 19 fala assim, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E também os que dormem. Aí fala, e se Cristo não ressuscitou, é em vão, é à toa a vossa fé. E ainda permaneceis em vossos pecados. Olha. E também os que dormirem em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Quando Paulo fala da ressurreição, que ele fala do arrebatamento para a ressurreição, em 1 Tessalonicenses 4, do verso 15 ao 17, mais ou menos, ele fala da vinda de Cristo, da ressurreição, da transformação dos corpos, e ele conclui dizendo assim, portanto, 1 Tessalonicenses 4,18, portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Amém? Então, que essas palavras sejam de consolo para você, que Deus abençoe cada um dos irmãos. Muito obrigado por permanecer até agora. Né? Se alguém quiser me procurar em inbox, estou à disposição para responder. Eu não vou fazer debate aí na linha do tempo, porque eu estou no meu perfil, não quero, criar enormes confusões, porque o propósito dos estudos que eu faço não é para debate, é para ensinamento. Se algum irmão quiser debater, aí eu estou em inbox, estou ali disposto a conversar com você sobre qualquer ponto aqui que for esclarecido, tá ok? Fiquem na paz do Senhor, tenham um almoço abençoado, tá certo? E que Deus abençoe cada um na paz do Senhor Jesus. Ore por nós, que Deus abençoe. Sempre que eu puder, vou estar fazendo um estudo aqui com vocês, amém? Fiquem com Deus.